No dia 6 de janeiro, Lula fez a sua primeira reunião ministerial. O que aconteceu lá? Deu uma enquadrada nos ministros. Dia 6 de janeiro, hoje, né, sexta-feira, rolou a primeira reunião ministerial. A razão dessa reunião é simples: conseguir fazer com que um grupo de ministros extremamente diferentes trabalhem juntos, né? Lula montou aí uma frente amplíssima que vai de PSOL à União Brasil, que vai desde indígena até bolsonarista, e sim, eu estou falando sério, tem ministro bolsonarista, o Múcio, ministro da Defesa, na primeira entrevista que ele deu, ele já admitiu que votou no Bolsonaro. E, obviamente, com um grupo de ministros tão diferentes, isso começou a gerar atritos, né? E foi a partir disso que surgiu essa reunião, como foi bem explicado ali pelo Poder 360, que colocou na manchete: Lula reúne ministros para enquadrar discursos. Tá, essa intenção por trás dessa reunião já ficou clara desde o começo. Somos um governo de um pensamento único. Não somos um governo de uma filosofia única. Não somos um governo, de apenas pessoas iguais. Nós somos um governo de pessoas diferentes. E o que é importante é que a gente, pensando diferente, tem que fazer o esforço para que na construção do nosso processo de reconstrução desse país, a gente pense igual, a gente construa igual. Tá. Conseguir fazer esse grupo de ministros construir algo igual vai ser difícil, porque já rolou, a gente está no quê? No sexto dia do ano, e já rolou muito desentendimento. Já rolou Lupe, ministro da Previdência, falando em fazer uma contra-reforma da Previdência, que depois foi negado pela Casa Civil e pelo Planejamento. Já rolou desentendimento entre o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos sobre a lei de injúria racial. Já rolou desentendimento entre o Múcio e o Dino sobre Múcio da Defesa e Dino da Justiça sobre os acampamentos os golpistas. Nessa live mesmo a gente viu ali o desentendimento entre a Aniele da Igualdade Racial e a Tebet do Planejamento. Então, Lula vai andar fininho para conseguir fazer esse pessoal trabalhar. Agora, não se resumiu só a isso a reunião. Também rolou ali no meio uma indireta que todo mundo percebeu. Distinção, e não quero criminalizar a política. Todo mundo sabe da nossa responsabilidade. Todo mundo sabe que a nossa obrigação é fazer as coisas corretas, é fazer as coisas da melhor forma possível. Quem fizer errado sabe que tem só um jeito. A pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo, e se cometeu algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça. Tá, para quem que foi isso aí? Isso aí toda a imprensa interpretou de uma mesma forma, que eu concordo, que foi direcionada à ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que está sendo aí fritada por todo mundo pelas suas ligações com milicianos. Uma outra questão sobre essa ministra que está sendo menos discutida, mas que quem como eu faz parte da comunidade trans sabe, é que essa ministra também já teve posicionamentos bastante transfóbicos no passado, inclusive propondo projetos de lei contra a linguagem neutra, por exemplo. E ela está causando um desgaste bastante grande para o governo Lula, porque é óbvio que vão aproveitar as ligações dela com a milícia para tentar colar essa pecha de criminoso no governo Lula, mesmo sendo que essa ministra ela foi apontada pela União Brasil, né? Entrou na cota do União Brasil. Se a gente quiser criticar o Lula, a gente pode criticar o Lula por deixar a União Brasil apontar essa ministra, mas ela não foi uma escolha pessoal do Lula. Mas tem que avisar isso para a mídia hegemônica, que coloca manchetes como essa aqui: elo de ministra com miliciano expõe falta de critério em nomeações de Lula. Manchete essa aí que saiu no Globo.
E daí tem um último destaque que eu queria fazer, que é na relação, que é o que o Lula fala com a relação do governo dele com o Congresso. Vamos ver. Muitos de vocês são resultado de acordos políticos, porque não adianta a gente ter o governo tecnicamente mais formado em Harvard possível e não ter um voto na Câmara dos Deputados e não ter um voto no Senado. Imagina que divertido você ser apontado como ministro só para daí o presidente olhar para você e dizer: você está aqui por indicação, por articulação política. É preciso que a gente saiba que é o Congresso que nos ajuda. Nós não mandamos no Congresso. Nós dependemos do Congresso e, por isso, cada ministro tem que ter a paciência e a grandeza de atender bem cada deputado, ou cada senador, ou cada senadora que o buscar. Porque, senão, quando a gente vai pedir um voto, que a gente vai falar com o deputado ou com o senador e diz: não, eu não vou votar porque eu fui em tal ministério, nem me receberam, me deram um chá de cadeira de 4 horas, o ministro nem serviu um cafezinho, uma água. Eu não quero isso. Nós temos que saber que nós é que precisamos manter uma boa relação com o Congresso Nacional e cada um de vocês, ministros, tem a obrigação de manter a mais harmônica relação com o Congresso Nacional. Isso aí é algo que a gente já conhece bem aqui no Brasil, já é algo que nos governos anteriores já acontecia, né? A ideia de troca de ministérios por apoio no Congresso para garantir a tal da governabilidade, mas que vale lembrar que é uma coisa que piorou bastante com relação ao governo Bolsonaro por causa do quanto que o controle do orçamento passou para a mão do Congresso durante o governo Bolsonaro. Hoje de manhã eu estava ouvindo o podcast Foro de Teresina e eles trazem um dado interessante que 80% dos gastos discricionários dos ministérios, gastos discricionários são aqueles que você pode escolher para onde vão, em relação, que é o contrário, por exemplo, de outras formas de gasto que já estão empenhados, não, isso aqui vai para garantir o pagamento dos salários dos servidores, tá? O discricionário é o que você pode escolher para onde vai. 80% dos gastos discricionários está ligado às emendas RP2, que não são aquela RP9, orçamento secreto, que é outra coisa, mas significa dizer que 80% dos gastos discricionários dependem do Congresso, não estão na mão do Executivo. Então, realmente, isso coloca um poder desproporcional na mão dos deputados e senadores, que torna bastante difícil para os ministros conseguirem trabalhar sem apoio. E provavelmente é isso que o Lula está tentando deixar claro ali naquele trecho. Enfim, o que você acha de tudo isso, Thiago? É complicado, né? O Lula está aí com a batata quente na mão. Que, como você falou, esse tanto de ministros tão diversos aí, de partidos, de ideologias tão diferentes, é um desafio muito grande, né? Enfim, eu tenho uma visão bastante diferente aí, que muita gente eu sei que vai discordar de mim, essa ideia da frente ampla, que é uma ideia que eu não concordo, não sou defensor de frente ampla, entendo, por um lado, que talvez o Lula não conseguiria se eleger ou até governar se não fosse isso, mas isso, de qualquer forma, tem que ser questionado, sabe? Não é normal que a esquerda naturalize isso, que a esquerda só pode estar no governo se tiver com gente do União Brasil junto, né? Acho que vale sempre lembrar quem é o União Brasil, né? Que a gente fala agora assim, esquece que a União Brasil é uma fusão do PSL, o partido que elegeu o Bolsonaro em 2018, e o DEM, que é um partido que se ramificou lá do Arena, o partido da ditadura. Então, a União Brasil é um partido cheio de fascistas, milicianos, então é uma derrota ter que colocar essas pessoas no governo, principalmente no Ministério das Comunicações, além do Ministério do Turismo, que está com ela, que eu esqueci o nome, que tem essa ligação com milícias. Daniela Carneiro, né?
Então, mas o Ministério da Comunicação tá na mão do União Brasil é uma derrota muito grande, sabe? Comunicações são uma parte importantíssima da política em si, sabe? A gente vem de um período aí em que a palavra dos dias, de todos os dias era fake news, fake news, fake news, vindas de bolsonaristas, né? O quanto que as fake news atrapalharam tanto as eleições de 2022 quanto as de 2018. Então, passou da hora da gente entender que a disputa ideológica é talvez a nossa disputa número 1. A gente não vai conseguir fazer mudança nessa sociedade, na política, em lugar nenhum, se não tiver essa disputa ideológica, se não tiver essa quebra de monopólio aí dos meios de comunicação, onde 5 famílias controlam mais da metade de todos os meios, dos grandes meios de comunicação do país, sabe? Então, o governo Lula tem que pautar isso. Ele não pode cometer o mesmo erro que foi cometido pelos governos Lula e Dilma antes, de não fazer, por exemplo, a regulação da mídia. Isso tem que ser feito, sim, de não enfrentar essas grandes mídias, né? Então, acabar dando esse ministério na mão do União Brasil é uma pena. Isso tem que ser criticado por nós, sim. Acho que antes da gente criticar do que as mídias liberais criticarem, porque quando a mídia liberal critica ministro X ou Y, não é porque ela quer um ministro de esquerda, é porque ela quer um ministro da direita liberal. Então, essa ministra, ela está muito para a extrema direita, a gente quer uma direita mais polida, como é a Simone Tebet, por exemplo. A Simone Tebet é a grande queridinha aí da Globo e de outras grandes mídias, Folha de São Paulo, Estadão, tá ligado? Então a gente tem que tomar muito esse cuidado, e é bom que a gente pressione antes que a grande mídia pressione e consiga ter o objetivo dela, né? A gente tem que ter o nosso objetivo atingido primeiro. E o que eu estava dizendo antes é que a gente não pode aceitar isso, sabe? A gente não pode se contentar com esse fato de que só se elege, só governa se tiver todo mundo ali dentro do barco. O Bolsonaro não precisou disso. Quando a gente olha para os ministros dele, eram todos ministros da extrema-direita. Damares, Ricardo Salles, né, e etc., e Tereza Cristina, vários, todos os ministros do Bolsonaro eram alinhados com ele, eram ministros fascistas, eram ministros da extrema-direita, e ele governou por 4 anos, e o Congresso foi totalmente conivente com ele, Arthur Lira, principalmente. E não, é um governo de centro-esquerda, precisa ter todo tipo de desgraça dentro dele, desgraça que eu cito, esses casos do União Brasil e etc e tal, né, para conseguir governar. Então isso é uma pena, isso mostra como a gente ainda tem muita luta pela frente, porque se é desse jeito, se o Lula ainda tem que colocar um Alckmin ali para se eleger e governar, é porque ainda não tem uma base social forte o suficiente para impedir que isso seja necessário, né? Porque a burguesia consegue pressionar o Lula para isso, mas a gente ainda não consegue pressionar a burguesia para que a gente governe do jeito que a gente quer, né? Então agora a esquerda ganhou as eleições ali na Colômbia pela primeira vez na história, com a cabeça e a vice da chapa, né? Sendo a vice uma mulher negra. E aqui a gente teve que engolir um Geraldo Alckmin, né? Então, como que a nossa luta está tão atrasada, não só em relação à Colômbia, em relação a toda a América Latina, o Brasil está muito atrasado, sabe? O Chile estava lá quase conquistando uma nova Constituição e a gente ainda está aqui engatinhando, sabe? É muita coisa que ainda tem que lutar pela frente, e eu falo isso para a gente não achar que agora as coisas estão resolvidas, só sentar e esperar que as coisas vão melhorar. Não vão, sabe? Principalmente se a gente for olhar a longo prazo. O que vai ser do nosso país aí daqui a 5, 6, 7, 8 anos? A gente não tem outras figuras políticas tão fortes quanto o Lula, mais próximas da esquerda. Se fosse outra figura ali no lugar dele, contra o Bolsonaro, provavelmente teria perdido. E o que a gente vai fazer, supondo que o Bolsonaro ou alguém da laia dele, indicado por ele, volte em 2026? Sabe o que a gente vai fazer? A gente tem que estar pensando nisso também. E o que eu sugiro é que a gente faça um intenso trabalho de base aí nesses próximos 4 anos para que a população não aceite mais a extrema-direita. O problema não é só o Bolsonaro, na verdade não é só a extrema-direita, é a direita em si, a direita liberal, a extrema-direita, porque no fundo todos eles são representantes aí das classes dominantes. Então a gente tem que bater nessa tecla para toda a população diariamente. O problema é a classe dominante, o problema é a burguesia, o problema é a direita liberal, é a extrema-direita, é o fascismo, e etc. Então tem que fazer essa disputa ideológica aí todo santo dia e, obviamente, não só negando a direita, mas apontando aí o caminho que deve ser seguido, né, para a população saber que não é só aquilo ali que está errado, mas o que está certo, para onde que a gente tem que ir. E essa conexão, ela anda falhando muito, né? Mesmo que a gente tenha ganhado essa eleição, a gente ganhou por muitíssimo pouco. Sinal de que a conexão ainda está falhando.
É triste pensar que 38 milhões de brasileiros ainda votaram no Bolsonaro depois de tudo, né? Então, ainda tem muito, muito, muito trabalho. 38 milhões, não, acho que 58 milhões, enfim. Ainda tem muito trabalho de base aí para ser feito pela frente, então a gente tem a obrigação de se organizar em coletivos, em organizações, em partidos, e ir fazer esse trabalho. A luta ainda não acabou, muito pelo contrário. Inclusive, aproveito aqui o espaço para dar minha solidariedade ao Galo, que está sendo muito atacado no Twitter de ontem para hoje, porque ele está falando sobre uma greve de entregadores que vai ter, e as pessoas estão acusando ele de estar querendo derrubar ou conspirar o governo contra o governo Lula, acusando até eu, que não tenho nada a ver com a história, mas porque a gente fez uma live no Boteco Comunista ano passado, e o Galo falou sobre a necessidade de ter manifestações durante o governo Lula. Eles estão falando que todos nós aí do Boteco Comunista estamos conspirando contra o Lula, sendo que o governo de esquerda deveria, se é que é um governo de esquerda, deveria dar total apoio à luta de todos os trabalhadores que querem melhores condições de vida, né? Seria muito melhor ter uma greve dos entregadores aí com apoio do Lula e do PT, para que essa greve fosse ainda mais bem sucedida contra as empresas de aplicativo que tanto exploram aí esses trabalhadores. Sim, sim. O que você falou ali sobre se fosse outra pessoa no lugar do Lula, provavelmente teria perdido. Isso foi uma coisa que surgiu nessa reunião ministerial, em um outro trecho que eu acabei não separando aqui, que o Alckmin pega o microfone e fala exatamente isso, que o Lula era o único que poderia ter vencido aquelas eleições. Exatamente. A gente jamais pode depender de figuras, assim, de indivíduos, sabe? A nossa luta não pode ser essa, por indivíduos e ficar dependendo deles, né? Porque eu lembro muito bem do que aconteceu aí nos últimos 4 anos. Eu participei ativamente de toda a movimentação que teve contra o governo Bolsonaro, de todas as manifestações que teve ao longo de 2021. Eu lembro que antes do Lula recuperar os direitos políticos dele, no final de 2020, quando o Dória começou a comprar vacinas, ou né, o Instituto Butantan começou a produzir vacinas, boa parte da esquerda já cogitava votar no Dória, né? Então, final de 2020, eu me lembro muito bem, né? As pessoas já estavam cogitando um segundo turno entre Bolsonaro e Dória, onde teria que votar no Dória, e aí o Lula recupera os direitos políticos dele, e agora a pauta é essa, a campanha para o Lula. Eu falo, gente, a gente não pode ficar pulando de figura em figura e dependendo de um e outro, porque as pessoas morrem, as pessoas são presas, as pessoas não querem concorrer, etc, etc. Sabe, a gente deveria ter derrubado o governo Bolsonaro muito antes dele chegar na reta final e concorrer à reeleição. Para mim já é um absurdo que o Bolsonaro tenha concorrido à reeleição. Ele deveria ter sido tirado da presidência muito antes, sabe? Então a gente não pode ficar nisso, sabe? Deixa que a gente elege o Lula e aí ele vai derrotar o Bolsonaro. E se não conseguir? O que a gente teria feito se não tivesse conseguido, sabe? Não tinha um plano B, a gente sempre tem que ter um plano B. Qual é o plano B, que na verdade deve ser o plano A? É a mobilização da população. Até agora, acho que a Dilma foi a única pessoa do PT e da companhia ali que eu vi falando da possibilidade de ter um golpe contra o Lula. Ela falou, dia 2, alguma coisa assim. Ela falou, a gente precisa tomar esse cuidado para a gente conseguir fazer as políticas que a gente quer fazer, tendo sustentação, tendo apoio popular, e para isso a gente tem que mobilizar a população para impedir que venha uma nova ruptura, acho que foi essa palavra que ela usou, que a gente não vai conseguir sustentar, bater de frente contra ela. Então é exatamente isso que ela falou. Eu não lembro a frase exata, mas eu coloquei lá no meu Twitter, coloquei nos meus stories do Instagram lá, que é a Reserva Chavos da USP. Que é isso, se não tiver organização popular, mobilização, conscientização do que aconteceu no nosso país nesses últimos anos, do que pode acontecer nos próximos, a gente só vai ficar aí sofrendo derrotas ou golpes e chorando e falando, na próxima eleição a gente tenta eleger outra pessoa e aí não consegue, a gente espera para outra. Não pode ser assim. A gente não pode se acostumar nem com as derrotas e nem com as migalhas. A gente tem que começar a exigir o máximo possível.